Boa tarde, pessoal. Cristiano da Vantage. Estamos aqui em mais um Vantage na estrada, Vantage on the road. Viemos falar com o Flávio. Flávio, obrigado por estar recebendo a gente aqui hoje. Flávio é proprietário da Interior Imóveis, Interior Marcenaria, perdão. Interior Marcenaria é uma empresa extremamente dedicada à qualidade, à gestão, à geração de valor, que alinha muito com a nossa geração de valor dentro da Vantage. Flávio, obrigado por ter aceitado a gente aqui hoje, nessa tarde que deve ter um sol para cada um aqui hoje. E a gente está discutindo um pouco sobre futuro, marcenaria, vendo como é que está o mercado de imóveis futuro e o que a Interior está pensando no futuro nesse segmento tão importante. Flávio, obrigado. Obrigado, coisa nenhuma. Obrigado sou eu, porque é sempre realmente muito bom conversar contigo. É diferencial, é uma conversa muito pontuada. Então, eu é que te agradeço. Maravilha. Flávio, como líder da empresa, como gestor dessa marcenaria durante 30 anos já, está aqui, como é que tu vê o mercado futuro, o mercado concorrente nesse ramo? Sendo que tem gente saindo, funcionários seus saindo para o mercado e sendo um concorrente em potencial dentro desse segmento. E mercado China, mercado estrangeiro entrando também nesse ramo, que era um ramo muito dedicado à mão de obra e hoje está bem maquinado, com muita máquina voltada para fazer muita produtividade. Como é que tu vê essa parte da concorrência de mercado hoje? Para começar, eu enxergo concorrentes como parceiros. Na verdade, a gente tem um mercado muito grande e muito não atendido. Ou seja, tudo que tu puder fazer é mercado que tu ganha. Tu nem está dividindo com outros, porque tem muito para ser feito. A construção civil está devendo muito para o país, tem que fazer muito mais, e a indústria do mobiliário tem muito mais ainda para fazer. Já não consegue abastecer tudo que já está sendo necessário hoje. Então, a minha preocupação é mais em eu me melhorar e eu conseguir fazer mais do que ver os outros fazendo. Eu não vejo disputa de mercado, eu vejo mercado para ser atendido. E quando tu fala da China, a China na verdade dá para dizer que é um parceiro, porque é uma quantidade de insumos de muito boa qualidade. Nós antes comprávamos maquinário alemão, que era o melhor maquinário que existia. Agora nós estamos comprando o maquinário chinês, que eu estou com a última máquina, foi chinesa, já tem 2019, já tem 5 anos trabalhando de forma excelente. Já estamos olhando outras chinesas também. E a China traz para a gente um monte de materiais, de insumos, de ferramentas. Então, no nosso mercado, nós é que estamos devendo para o mercado aqui e a China não vai nos atrapalhar, só vai nos ajudar a atender esse mercado. Então, eu não vejo nem China concorrente e nem funcionário que quando sai com a relação que nós temos, ele sai parceiro. Ou seja, ele é mais uma possibilidade de eu fazer negócio com ele do que ele concorrer comigo. E aqui, Flávio, entrando na empresa aqui, no pavilhão do lado, colado, que está na outra parede do outro lado, tem uma empresa de imóveis também. Ela concorre ou não concorre? É bem o que eu te falei. Ele está aí porque eu chamei ele para ir. Quando o pavilhão vagou, eu disse para ele, Eduardo é o nome dele, tem um pavilhão do meu lado vago, vem para cá. Eu tenho a senha do alarme dele, nós trocamos figurinha, a gente se ajuda. É bem o que eu estava te dizendo, não é concorrência, é parceiro, é o mercado que precisa ser concorrido. A concorrência é o mercado, vamos atender o mercado. E na parte do desenvolvimento, tem medo que o pessoal daqui saia e leve o jeito da marcenaria 4.0, que foi colocado aqui para um outro lugar? Eu tenho ex-funcionários que abriram marcenaria, eu fui visitar eles e identifiquei o jeito da Interior lá nos lugares deles. A organização, os carrinhos, o detalhe construtivo. E volto a dizer, não estão concorrendo comigo.
São vários mercados a serem atingidos. A gente se posicionou no mercado alto e a gente tem um nome nisso e a gente tem uma capacidade de entregar obras grandes e muito desafiadoras. Então, tá mais para um ex-funcionário ser meu parceiro, eu chamo eles para me ajudar a fazer algumas coisas quando a demanda aumenta muito, do que ele ficar concorrendo comigo, até porque a gente tem uma relação boa. Então, o único funcionário que não tem uma relação boa comigo é o funcionário que era ruim e saiu daqui. Sim. Então, ele não tem a capacidade de concorrer comigo e também perdeu o contato comigo por não ser um bom relacionamento. A gente trata muito bem as pessoas, mas não dá certo com todo mundo, né? Então, paciência. Nessa parte de desenvolvimento, processo, parte manual, é uma preocupação da Interior de desenvolver um PDI ou um P&D dentro da empresa para desenvolver produto, já que a natureza dela é customização ou não? Acha que no mercado tende a seguir para desenvolver produto de caixinha? Ou acha que nesse mercado ainda tem muita coisa para trabalhar de customizado ou não? Vou te lembrar um pequeno termo que nós já discutimos bastante, chamado customização em massa. Tu pode padronizar partes e ter o produto final totalmente customizado. Por quê? Nós trabalhamos com diferentes materiais. Começa com substrato. Tu tem 3, 4 substratos, depois tu tem os acabamentos, lâminas, melamínicos, lacas, fórmicas, depois tu tem as formas, tu tem os formatos. Ou seja, se tu pega 3 variáveis e multiplica, tu já tem 9. Né? Imagina se tu pega 20, 30 variáveis. Então, tu não tem um produto, tu nunca vai ter um produto estanque. Tu vai ter sempre um produto customizado em cima de muitas variáveis. Agora, tu vai padronizar os processos, tu vai padronizar a lógica, tu vai padronizar as necessidades. Por exemplo, balcão de uma porta é balcão de uma porta em qualquer mercado e é uma necessidade de um balcão ou um gaveteiro. Agora, as medidas, o que vai dentro e principalmente a experiência, é essa que é uma coisa muito importante, que as pessoas têm necessidades. Cabe a ti entender exatamente a necessidade dela, que às vezes ela não sabe, ela não está consciente do que ela está precisando e é um papel teu auxiliar ela em definir isso direito. Por isso a gente tem um processo de detalhamento que ajuda o cliente a decidir as coisas e isso torna o cliente mais satisfeito, porque ele procurou por uma coisa, tu ajudou ele a definir, tu entregou com segurança e ele usa ao longo dos anos com a mesma tranquilidade, porque tu entrega um produto seguro. Então, entrega a chave na mão. Chave na mão, pra sem colocar. Dúvida. E bom relacionamento, né? Fica o relacionamento. Isso é extremamente importante. Hoje a Interior é uma das, pelo porte dela, pelo tamanho e pela estrutura que ela tem, é uma das únicas empresas no Brasil que não trabalha com papel no chão de fábrica. Extremamente paperless. Indústria 4.0 aplicada na prática. É sistema de controle, é gestão por projeto, é apontamento terminal de consulta na fábrica, integração direto com máquina de usinagem, uma máquina que ocupa boa parte da marcenaria e que funciona super bem, que falta espaço, mas sobra espaço, sempre aqui. Sempre quando eu venho aqui tem uma novidade para colocar. Na visão do Flávio e na visão da Interior, que são duas coisas diferentes, como ver a Interior como indústria moderna, de marcenaria antiga, para colocar, tem ainda capacidade de melhorar mais ainda, inovação, e na visão do Flávio, como é uma indústria 4.0 para a marcenaria? Bom, lembra que eu falei que temos um mercado a atender e não concorrentes? Tu foi muito responsável por muitas das coisas, muito responsável por muitas das coisas que estão aqui dentro funcionando. Existe a curva de aprendizado, a gente enxerga que a marcenaria ela está muito distante da indústria automotiva. Significa que é uma das coisas que eu comecei a fazer é visitar a indústria automotiva. Nós temos muito para evoluir na cultura
porque não basta a empresa crescer, o mercado dela também tem que entender, então é meio simbiótico, né? O crescimento da empresa com o crescimento do que pensam da empresa. Então tu tem que fazer essa construção, e essa construção que nós estamos fazendo. Então, ok, nós já temos paperless, já temos sistema, já temos procedimento, já temos repetibilidade, assertividade, mas ainda tem um caminho muito grande que o STP, né, Sistema Toyota de Produção, ensinou tanto para a indústria automobilística, nós também temos que aprender. Desde o básico que se chama 5S, que é guardar as coisas. Então, tem um caminho cultural muito grande, e é esse caminho que a gente está trilhando nesse exato momento. A gente contratou uma consultoria para desenvolver o dia a dia da indústria moveleira, do nosso caso aqui. Então a gente está com uma boa lógica produtiva, uma boa lógica de execução, mas precisamos desenvolver a nossa cultura. E esse é o ponto que vai nos dar mais mercado. E essa cultura é desenvolvida também, lembra que eu falei? Não basta a empresa se desenvolver, o mercado também tem que reconhecer esse desenvolvimento e se adaptar. Hoje você diz, não, a marcenaria atrasa, a marcenaria não é capaz de repetir uma peça. As pessoas ainda não sabem que nós já temos isso, que nós já temos toda essa condição. Sabe quem passa pelo processo, quem nos contratou se surpreende, vê. Né? Por exemplo, agora a gente fez um restaurante Benjamin Osteria em Porto Alegre, com o projeto do SIG Bergamin. A expressão do SIG ficou igual ao render, ou seja, ficou igual à imaginação dele. Nós entregamos exatamente o que ele expressou e imaginou. E o cliente também é muito contente. O restaurante é um sucesso hoje. Questão de futuro, ou com o próximo desafio, hoje é uma grande dificuldade de mão de obra. Mão de obra menos especializada até a mais especializada. Concorrência contra muita dificuldade de trabalhar mão de obra específica. Na visão, é um desafio da Interior ou não ter uma mão de obra tão especializada como era antes? Pessoas sempre é um desafio em qualquer ramo, em qualquer situação. Agora, a gente tem que sair da mentalidade de uso para a mentalidade de construção. A gente diz que não tem mão de obra. Tu trata bem, tu cuida, tu desenvolve. Então, por exemplo, a gente tem funcionários com 17 anos de casa. Isso significa que, no mínimo, tem um bom tratamento, porque senão não ficava, né? Então, hoje a nossa preocupação é desenvolver essas pessoas mais ainda. Então, quer dizer, a mão de obra boa é responsabilidade tua. Tu tem que formar. Da mesma maneira que tu desenvolve um processo de fabricação, tu tem que desenvolver um processo de desenvolvimento das pessoas. É obrigação tua. Então, não fica reclamando depois que não tem, se tu só quer que receber pronto, não existe. Qual é o próximo projeto, seu Flávio, da Interior? Bom, o nosso próximo projeto diz respeito a mercado. A gente identifica que existe muito atrito entre os três principais players, que são o cliente, o arquiteto e o fornecedor. A construção civil tem muitos problemas, a arquitetura de interiores tem muitos problemas e simplesmente não precisava ter. Parece que é uma coisa assim, maluca, porque o cliente se cansa com o processo errante, muitas vezes, de projeto ou extenso, ou o ambiente da construção, a obra que demora, a dúvida, o custo, o fornecedor. Então, o nosso trabalho agora, a gente está focado em envolver esses players, o cliente, o arquiteto e os outros parceiros, porque um apartamento ou uma obra comercial vai ter o empreiteiro, o eletricista, todas essas pessoas. Então, nós primeiro vamos fazer um desenvolvimento da nossa equipe, mas ao fazer o desenvolvimento da nossa equipe, nós vamos desenvolver, e isso já está acertado com essa consultoria, nós vamos desenvolver um treinamento para os parceiros, para os players.
nós queremos arredondar esse mercado, porque o mercado está aí para ser atendido, mas existe muito atrito. Onde é que está o atrito? Então, nós vamos nos debruçar sobre isso, entender o atrito e resolver. É isso. Próximo produto, então, não vai ser a ver com madeira manufaturada, vai ser com unidade de negócio. Com unidade de negócio, sem dúvida nenhuma. Excelente. Nós vamos reunir as pessoas do mesmo ramo, do mesmo mercado. Maravilha. Seu Flávio, para os nossos companheiros que estão em casa também, uma última dica na marcenaria: quem quiser abrir uma marcenaria pode contar com vocês como um modelo, ou não, ou qual é o próximo desafio, e deixa as redes aí pra gente. Tá bem? Olha, quem quer abrir uma marcenaria não precisa se preocupar com máquina, não precisa se preocupar com matéria-prima, não precisa se preocupar com software, precisa se preocupar com treinamento de pessoas e atendimento a cliente, compreender o cliente, fazer um excelente atendimento ao cliente, isso é extremamente importante. Esse mesmo atendimento aos colaboradores, isso para mim é o que mais atrapalha os negócios hoje, é o tratamento das pessoas. Sim, nós estamos desenvolvendo essa parte de ajudar os players, né? Nós temos um restaurante chamado Casa 5 Silva em Porto Alegre, e no andar de cima nós temos um espaço destinado a palestras. Nós já demos uma palestra falando só sobre os materiais que existem na marcenaria, uma palestra das técnicas mais básicas que são empregadas na marcenaria, sistema construtivo, medidas, sistema de aberturas, e uma outra palestra dedicada às coisas mais elaboradas, os sistemas, os funcionamentos um pouquinho mais elaborados. E temos uma outra que é tratamento de resíduos, né? Diferenciar lixo de resíduo. Lixo é aquilo que tu descartou mal e ele tu não consegue usar. E resíduo tu consegue usar. E aí tem uns outros ganhos que existem a partir disso aí. Então, sim, nós estamos formando essas palestras com o sentido de ajudar os parceiros, porque quanto mais qualificados forem as marcenarias, mais clientes nós vamos ter, menos desconfiança os clientes vão ter em relação às marcenarias. Então, sim, nós queremos ajudar o nosso setor. Quem quiser dar uma olhada no que a Interiore Marcenaria faz, principal canal hoje, né, Instagram, então procura lá, Cerquinha Interiore Marcenaria. Nós temos ali alguns cases que mostram projetos específicos que nós fizemos, e tem ali uma série de... A gente gosta de fazer, tem muita pessoa aparecendo, a gente não mostra só o ambiente, a gente mostra detalhe, a gente mostra as pessoas, a gente mostra as coisas do dia a dia. A gente tem 5 editoriais no nosso Instagram, e eles são lançados, misturados mesmo, né, para a pessoa entender o que é a Interiore Marcenaria. Então, hoje a gente está com um bom nome, né? Então a gente tem recebido muitos pedidos, então a gente está mais no sentido de ajudar o mercado que a gente participa, simplesmente isso. Maravilha. Pessoal, obrigado, seu Flávio, por nos recebendo na sua indústria, aqui mais uma vez. Sempre é um prazer estar vindo aqui, vendo as novidades do mercado da marcenaria aqui com você. Pessoal, siga a gente depois, tem mais episódios na Vantage na Estrada, e até logo.